3, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando o Na Lata. Chegamos em mais um episódio, Fernando. Boa, negão, boa. Estamos aqui de novo. Mais um episódio uma semaninha. 22, talvez, né? Tá. Estamos aí Que crescendo. beleza. Os nossos... Por favor, não esquece de se inscrever, de compartilhar. Curtir, indicar. Fazer de tudo aí. Tudo Vambora. tem que fazer. Vambora, que a gente tem convidado novo hoje. E vamos direto, que já conversamos bastante, como sempre. A gente chega num horário e já conversa. 10 horas depois começa a gravar o episódio. Vambora para a convidada de hoje, que é Matilde. Tudo bem, gente? Prazer imenso estar aqui com vocês. Seja muito bem-vinda. É um prazer nosso receber você aqui no Na Lata, viu? Muito obrigada. Obrigado de coração. O público tá aqui agora ansioso para saber quem que é a Matilde, o que é que a Matilde faz aqui em Utah, né? Então, sem falar que a agenda da Matilde é busy. É lotada. Né? Na verdade, acho que uma coisa que a gente devia falar, a Matilde é idealizadora. Eu gostei dessa palavra aqui. Depois que a menina trouxe, ela é idealizadora da nossa comunidade brasileira. Show de Nossos bola. brasileiros em Utah. Ela já falou de um monte de evento aqui que ela participou. Tá aqui quando Utah era só... Logo depois de Briga só Miag. mato, né? Porque a Briga Miag chegou, só ele mato. encontrou, era uma açude, aí ela pegou e já chegou no mato. Já chegou na parte boa já. Mas é isso aí, Matilde. Se apresenta pra gente, apresenta aí pro público. E fala um pouquinho de sua vida pra todo mundo aí. A gente começa. Meu nome é Matilde Wozniak. Eu moro aqui em Utah há 26 anos. Eu vim de São Paulo, Brasil, na verdade São Bernardo do Campo. Eu venho de São Bernardo do Campo. A minha família mesmo, meus pais, meus tios, avós, eles são do Piauí. Olha. É um lugar que a gente passou muitas férias. Nós temos assim muitas memórias do Piauí, porque todo ano a gente passava férias e a família vinha visitar a gente. Mas eu cresci minha vida toda no ABC Paulista. Legal. Eu e minhas irmãs, a gente nasceu tudo em São Bernardo, São Caetano. E passamos a nossa vida lá sempre. Meus pais, eles vêm pra cá visitar a gente com frequência. Legal. Eu tenho mais 4 irmãs aqui hoje. A família toda quase aqui, então. Com o tempo, né? Com o tempo. Vai chegando, né? Vai Você chegando. desbravou e a galera veio atrás. Vem todo mundo pra estudar. Na verdade, a minha irmã Maria chegou primeiro. Ela e o Wanderson, meu cunhado, eles vieram pra estudar na BYU. E aí depois a gente veio visitar, vieram pra escola também. E foi todo mundo ficando. E nós estamos todos aqui já faz um tempo. É muito legal ter família aqui. E também é muito legal ter os amigos, né? Que são a nossa família aqui também. Legal. Então, eu moro aqui há 26 anos. Eu sou casada com o Tony Wozniak. Antônio Alberto Wozniak, meu marido. Exato. Antônio Alberto para os íntimos. E Tony para todo mundo mais. E nós temos 4 filhos, idades de 19 a 24 anos. Todo mundo fora de casa já? Todo mundo fora de casa. O Wilson está na Universidade de Utah. Legal. O Tony Júnior está na Utah Valley University em Oren. Aham. O Wagner também está na Utah Valley University. E o Braxton, meu caçula, está fazendo missão em São Paulo, Brasil. Legal. Que legal. Meus filhos também moraram no Brasil por 2 anos como missionários na nossa igreja, um em Fortaleza e um em Recife. E o meu mais velho serviu na missão Paris, França. Uau. Mas teve a chance de fazer português speaking em Luxemburgo, na igreja de Luxemburgo. Que legal. Então é legal, isso é bom, porque eles aprenderam português desde pequenininhos. Ensinei português para eles em casa, com livro, com cartilha, com música. Eu alfabetizei meus filhos com Caminho Suave, a minha cartilha de quando eu estava na primeira série. Que legal. Isso é legal, né? Porque mora 26, os filhos já estão... E falam português, ou seja, Muito você bem. ensinou português em casa, que às vezes é muito difícil. Sim, a gente tem essa experiência com amigos e amigas na comunidade de alguma dificuldade de não conseguir ensinar o idioma ou interesse, ou dificuldade mesmo, porque dá trabalho. Claro que dá. Dá trabalho. Chega uma hora que eles não... Eu, pelo menos, I homeschool meus filhos em português. Aham. Entende? Então, eu fazia parte do currículo deles, de sentar e estudar português. E quando eu estava com 12, 13 anos, que eu reclamava. Mas por que eu tenho que estudar português se eu já falo português? Não, Então, é só porque você já Só porque fala. você já fala português. Mas eu falava para eles, você vai na escola e tem inglês
por 12 anos no high school, e você já não fala inglês. Exatamente. Vai pra Então, faculdade, tem um monte de matéria de inglês ainda. o nosso tempo em casa é muito pequeno, até comparado com o tempo de escola. É. Mas foi legal, foi uma... Eu falo para meus filhos, I had lots of fun raising you guys, né? Eu me diverti muito Legal. criando vocês, ensinando vocês. E português foi uma coisa que fez parte da nossa vida. Legal. E era legal porque quando eles eram adolescentes, que não tinham mais tempo para nada, quando vai pro high school, o high school ele consome o tempo da família, dos filhos. É muito legal. Esporte, dança, nossa, tem clube Teatro, de xadrez, tudo. teatro, tem de tudo e a gente se envolve com a comunidade também. Uhum. Vai com os filhos dos vizinhos, todo mundo quer assistir. E naquela época era parte da agenda deles colocar um tempo para passar português comigo. Ou para a gente conversar, ou para ler um livro para mim. A gente escolhia um livro e eles liam uma página, meia página e saia correndo. Que legal! Foi legal. Deu Pô, trabalho, isso é mas muito foi... bacana. E também tem uma época que eles começavam a reclamar do português e o pai deles foi falar com eles. Isso é importante para sua mãe. Isso é importante para sua mãe, essa conexão de vocês com a língua. E também era um jeito de manter os meus adolescentes perto de mim. Então foi bem legal. E você vê que você preparou, porque dos 4, 3 foram pro Brasil. 3 foram pro Brasil, o que foi ótimo também, que o vocabulário, a experiência cultural, né? Era diferente do que a gente vivia em casa. E era legal, eles adoravam confundir as pessoas. Mas peraí, você é americano ou brasileiro? Por que você fala português também? Por que você fala inglês também? Eles se divertiam com essa função. Mas é legal porque eu tive um amigo meu, ele é americano, ele nasceu no Brasil, foi adotado por uma família americana, e a mãe era brasileira e o pai americano, né? A mãe sempre falava português, ele nunca quis aprender. Aí quando chegou a idade de missão, ele foi servindo em missão no Brasil. Aí serviu na minha área lá. Que só você conhece. Ele chegou lá, eu falei, eu sou brasileiro, falando inglês, né? Eu sou brasileiro. Eu falei, cara, você não é, você não fala português. Você não fala, como você é brasileiro? Não, eu nasci no Rio. Eu falei, cara, mas depois de um tempo, hoje ele fala muito bem. Não, muito lógico, bem. viu? A importância de aprender a língua. Se ele tivesse aprendido, seria mais fácil. Mas é o que eu falo, até para nossas amigas que têm filhos pequenos, e é um privilégio eles poderem falar as duas línguas. Dá trabalho, sim. Dá trabalho, mas é um privilégio eles poderem crescer bilíngue. Hoje, em Utah, nós temos algo que nós não tínhamos no passado, que são as escolas de imersão em português. Sim. A gente também, quando começou o programa, a nossa amiga Jamie Leite, que foi uma das que começou a divulgação do programa, tinha que ficar caçando gente, né, para poder preencher uma classe lá em Lindo, preencher uma classe em um outro distrito escolar, e chegou uma hora que não podia mais fazer publicidade, porque a gente na lista de espera. Então a gente viu o programa crescendo. Eu lembro que eu fiquei muito chateada, porque o meu filho caçula estava na 6ª série. E ele não ia poder fazer parte do programa, porque tinha começado na 1ª série. Exatamente, estava terminando, ele estava na idade de sair do programa. A gente fez muita divulgação. Hoje eles são parte grande do Brazilian Festival, Immersion, o programa de imersão de língua portuguesa. Legal. Todos os anos a gente vai no distrito, a gente discute o tema que vai ser do parade, as crianças vêm com os pais. Que show. São parte integrante do Brazilian Festival desde o começo. A gente entrevistou aqui um professor do programa, o Diego Cavazotti, que veio do Sul na época para ser professor justamente do programa de imersão. Então hoje tem mais essa facilidade de a gente poder manter a língua dentro da família. Eu gosto muito. Na nossa casa, uma regra que a minha esposa também trouxe, para ela é extremamente importante falar inglês. Então, embora eu não falava nada de inglês quando a gente chegou aqui, né? Minha filha também não. Eu precisava aprender inglês, mas dentro da nossa casa era só português. Então, aí a gente, às vezes, agora minha filha já se acostumou, então ela não troca nem o idioma, né? Quando que eles começam na idade, agora ela tem 13 anos e aí quer falar inglês, né? E daí a gente, o nosso hábito era se fazer de louco. Então ela falava alguma coisa em inglês e a minha esposa ficava, hã? O que você falou? Aí eu virava, hã? Eu tô dizendo, você tá falando que você tá louca, tá falando o quê? Aí ela se irritava e mudava a chave. Não, mas isso é parte do processo. Inclusive, entre irmãos, nas costas da gente, eles vão estar e falar inglês. Falando inglês. Exatamente. Entendi. Então, com o tempo a gente aprende isso, a gente fala para as pessoas, não adianta exigir que fale português toda hora, porque o inglês é a primeira língua deles. E é uma das coisas, uma das motivações dos eventos culturais que a gente faz. Manter a língua, manter a cultura, porque há organizações governamentais
apoiam, né, os eventos culturais exatamente por isso, para a gente poder manter a cultura e a língua. Então a gente tem um apoio para isso. Eles não querem que os imigrantes percam a sua cultura. Embora a gente quer muito, né, se assimilar à cultura local, mas não quer que os nossos filhos, que nós mesmos tenhamos orgulho da nossa cultura. E é com esse apoio que a gente faz, os eventos culturais que a gente faz. Cara, querendo que a gente mantenha. Que bom que você tocou nisso, porque às vezes a gente fica tão perdido tentando ser aceito, né? Tentando se inserir na cultura americana, que a gente acaba perdendo a nossa cultura, né? A nossa essência. Às vezes você vê a menina que a gente entrevistou na semana passada, ela mesma se intitula muito gringuinha, que ela fala, né? Porque acaba que ela falou, para eu tentar me aproximar da família do meu esposo, por exemplo, eu tive que meio que me virar mais ou menos do jeito deles, né? Então, o brasileiro fala bem alto, fala gesticulando. Quando eu tô com eles, eu falo bem baixinho, eu não gesticulo muito, para eles não acharem que eu tô brigando, que é confusão. Quando eu dou risada, não posso dar risada muito alto, eu tenho que estar contida ali, porque a família dele tem essa cultura. E daí ela fala, a gente acabou perdendo a cultura, né? E você ter comentado que o governo incentiva a gente a ter os eventos culturais para manter a cultura e manter o nosso idioma. E quando eu ouvi isso também, eu achei muito legal, porque dá um senso na gente de que a gente está fazendo uma coisa importante e de que a gente é reconhecido por isso. E a gente mora num estado que embrace, né, abraça as outras culturas. Você não pode reclamar que, às vezes o pessoal fala, tem diversidade em Utah. Não é verdade. Nós temos diversidade em Utah, sim. Nós temos vários eventos culturais, vários festivais, várias organizações de outras culturas. E não só latinas, né, europeias, de tudo quanto é jeito, e são muito bem vistas. Nós temos um evento uma vez por ano com o governador, em que ele convida todos. Nós temos lá umas 250 non-profits e acho que umas 80 delas são culturais. E vem todo mundo de cada país, eles pedem para a gente vir com roupa que identifica aquele país. E é fantástico. Caramba. É fantástico. Não, então, já que você já tocou aí, já falou, cultural... Não, você tem que explicar então pro povo por que você é tão envolvida. Como você acabou se inserindo aí. Da onde que veio essa ideia? Da comunidade, porque assim, eu tô aqui vamos fazer 10 anos, né? 9 anos, esse ano já vamos fazer 10 anos, mas é agora que eu tô me inserindo na comunidade brasileira. Antes eu tava aqui tentando aprender inglês, falando assim, não vou nem me misturar com brasileiro, para não acabar escapulindo. E aí agora que eu tô me inserindo em todos os eventos que a gente tem de brasileiro e tudo mais. Então, como que você chegou ali? Porque foram 26 anos atrás. Bom, quando eu cheguei aqui, a nossa comunidade brasileira era pequena. A gente falava, deve ter uns 5.000 brasileiros aqui. E a gente ainda achava que era muito. Mas a gente não era 5.000 pessoas juntas. Espalhado em tudo. Que devia ter uns 5.000 brasileiros aqui, baseado em dados que a gente tinha do consulado brasileiro. Tanto é que a gente usou esse número 5, 6 mil por anos. Assim, já devia ter aumentado a gente usando esse número, porque não tinha nada oficial. Nunca teve nada oficial. Tiveram algumas pesquisas aqui ou ali. Pensaram em fazer um censo, mas aí acharam que o pessoal ia ficar meio... com medo de migração. Não ia estar querendo responder as coisas. E se não fosse uma coisa oficial, não tinha por que a gente fazer, você não ia ter o apoio de todo mundo, e o consulado nunca quis se envolver. Uma coisa oficial. A gente pediu, ô consulado, dá uma mão aí, a gente faz um censo nosso. Então a gente conta com o censo a cada 10 anos, e uma ideia do consulado de quantas pessoas que usam o consulado para manter os seus documentos. Então entendi. a gente fica mais ou menos isso. Então, quando chegou a comunidade era pequena, a gente praticamente conhecia todo mundo. Se alguém chegava um avião do Brasil, a gente falava, tá descendo o irmão do Fernando e a tia do Henrique, tá chegando em Utah hoje. Era contável. A gente fala, você chegou quando? Cheguei ontem. Então você chegou no avião com a Dona Maria, que veio também, chegou. Era contável. E na época, eu já vim para os Estados Unidos adulta. Eu já tinha 27 anos, 26, 27 anos quando eu vim para cá. Então eu já vim brasileira, eu já vim com ideia formada, minha cultura enraizada. Embora eu depois, eu casei e fiquei aqui, quando eu vim para cá, eu já conheci o Tony. Quando eu vim para cá morar, né? Eu já tinha vindo para cá passear algumas vezes, mas quando eu vim para cá,
E eu sabia que eu ia ter que me inserir na comunidade americana, porque ele mora aqui desde criança. Uhum. Então não ia ser diferente. Ele é brasileiro, de descendência austríaca e ucraniana. Caramba, conseguiu. Então, mas mora nos Estados Unidos desde criança, desde jovenzinho. Então ele viveu um pouco de cada cultura, e a brasileira e a americana sempre foram as mais dominantes. Aham. Então, quando eu conheci ele, eu não sabia se ele era brasileiro ou americano, porque ele parecia gringo, mas falava português bem, e ao mesmo tempo estava bem inserido na comunidade, sabia tudo dos Estados Unidos. E naquela época, então o meu trabalho era me adaptar à comunidade brasileira, à comunidade americana, Uhum. Sim. que eu fiz sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Eu já cheguei aqui falando inglês, Ótimo. e já tinha muitos contatos de amigos americanos, também já fui inserida no círculo americano bem rápido. Eu sou muito social, então a gente não perde a oportunidade de fazer amigos ou de estar com as pessoas. Aham. Eu lembro da época, eu tinha uma ala brasileira, uma igreja mormon brasileira em Murray, e meu marido falou, não, a gente não vai, porque você tem que estar envolvida com seus vizinhos, eu quero que você conheça a comunidade local, que a gente vai. Eu falei, tá bom, fair, justo. Sim. Falei, depois a gente ia lá muito visitar, né? Aham. Toda hora que tinha alguém desceu do avião, de fato, tá lá, vamos visitar. Então foi rápida. E outra coisa que aconteceu, falando ainda da americana para a brasileira, Sim. né? Eu ficava pensando, o que eu vou fazer para ser parte da comunidade americana? Porque, de alguma maneira, eles não me conhecem, eles não sabem quem sou eu. Né? Uhum. Meus vizinhos sabem, mas e a comunidade brasileira, a comunidade americana como um todo? Como é que eu vou fazer parte dela? Eu quero me sentir parte da comunidade americana. E uma coisa que eu percebi que os americanos gostavam muito era dos seus professores. Respeitados na escola, eles eram... não, sabe que você tá na rua? É a minha professora, tal. Aham. Aí eu falei, eu já sei, eu vou dar aula, vou ser professora. Olha. Que E legal. então, nessa época eu estava em San Diego, né? Sim. Eu morei um tempo lá por causa do trabalho do meu marido, eu estava em Utah, fomos para San Diego por um tempo, fomos para cá. Em San Diego eu fui ser professora de pré-escola. Então eu tinha uma classe de 3 a 5 anos, 2 vezes por semana eu dava aula para os meus filhos. E os outros dias. E aquilo ali mudou a minha vida, porque assim, eu tô na rua, ai, Mrs. Vosnick, my teacher, aí vem a criancinha, te abraça. Eu falava, ai, eu sou parte Eu sou parte agora. agora. Que I belong, they see me, I belong. E quando eu voltei para Utah, eu continuei dando aula, eu fui ser professora assistente de 4ª série. Certo. Até meu marido, pega uma classe inteira. Eu falei, não, dá muito trabalho. É muito trabalho ser professor. Muita dedicação. E eu falei, não, eu vou ser assistente, que aí eu também trabalho por algumas horas e eu ainda sou parte. E foi maravilhoso. Também me colocou no mapa dentro da comunidade, eu me senti parte, todo mundo sabia quem eu era. E é engraçado que os alunos ficam, posso te chamar de Mrs. W? Porque meu nome é Vosnick. W-O-S-N-J-K. Eu falei, não tem Mrs. W, não, é Mrs. Vosnick. Vou aprender a falar direitinho. E foi assim. Nesse meio tempo, eu já estava em San Diego e lá tinha festival brasileiro, tinha um monte de evento brasileiro lá, tinha uma comunidade brasileira maior que a nossa. E quando nós mudamos de lá, depois de 4, 5 anos em San Diego, voltamos para Utah, e a gente passeava muito com os nossos filhos. Eles eram pequenininhos, a gente gostava de ensinar cultura. Festival mexicano, festival peruano, festival indiano lá dos Spanish Fork. Sim, de cores, Festival festival de Colors. cores e tal. Naquela época não tinha ainda o Festival de Colors. Mas tinha o Liamba Festival. Era muito Sei. legal. E eu falava pro meu marido, que pena, não tem um festival brasileiro para eu levar as crianças, para eles poderem ver, poder participar. E aí o meu marido sugeriu, assim, na inocência. Ô, tadinho dele. Por que Ah, ele você sofre não até faz hoje. uma festinha? Por que você não faz uma festa? Né? Então faz um evento brasileiro. A gente convida o pessoal. Vamos fazer um nossos churrasquinho amigos, fazer um aqui. churrasco. E aí eu peguei e falei, então, tá bom. E foi assim que começou o Brazilian Festival. Mas antes do Brazilian Festival, a gente fazia um evento chamado Brazilian Romantic Night. Uau, Que legal. na verdade, era um prom dos brasileiros. Então, aí tinha o botonieiro para os homens, o negócio do corsagem para as As mulheres. Todo mundo linda. Vestido de todo mundo gala. vestido de gala. Fizemos no Provo Marriott. A gente morava perto da BYU naquela época. No Provo Marriott. E encheu a casa. Até os garçons e o pessoal que estava servindo lá no hotel falava português. Olha. E a gente teve gente tocar violão. A festa foi linda, divertidíssima. E o pessoal falou, tem que fazer de novo. E nesse meio tempo,
a gente fazia outros eventos, outros encontros pequenos. O Júnior do Brasa Do Brasa Grill, Grill. Aham. ele foi uma das primeiras lojinhas, mercados brasileiros que a gente teve aqui. E aquilo unia muito os brasileiros. Porque não tinha TV brasileira, então a gente alugava as fitas para assistir novela, jornal, Fantástico. Um blockbuster do... Era o blockbuster do brasileiro. Chegava a fita lá da novela, aí a gente ia buscar lá no Júnior o cassete, falava, ai, mas não, quem tá no cassete é o Fernando, depois vai pra casa do Henrique. Me dá o telefone. Já tinha lista de Fernando, espera. quando acabar de assistir, posso buscar na sua casa? Aí ficava. E a gente assistia uma semana de novela, uma semana de Fantástico, uma semana de jornal. E aquilo também era uma maneira que a gente ia conhecendo a comunidade. E o Júnior foi um dos primeiros a fazer evento aqui. A gente, pra vocês terem uma ideia, o nosso 7 de setembro, o nosso Brasília Day da época, a gente ia pro estacionamento do Made in Brasil, que foi Union Park, lá em como é que Não. fala? Em Cottonwood Heights. para aquele, E na Boulevard. isso, para aqueles lados, era lá em cima Aham. o Made in Brasil. Aí era 7 de setembro, todo mundo, o Júnior vai, vamos lá pegar uma coxinha. O pessoal chegava, aquele monte de gente. Estacionava o carro, colocava um sonzinho numa caixa, os filhos tudo pequenininho, a gente colocava um negocinho no ouvido para ficar lá no cantinho. Aí todo mundo lá pegando coxinha, o que tinha, falava, acabou a coxinha, acabou a coxinha, acabou a coxinha. Júnior, acabou a coxinha. Só se for lá buscar mais farinha. Aí, então vai, porque a Joana sabe fazer, a Maria também, não sei o quê. Aí a gente ficava lá esperando a coxinha ficar pronta. Hoje o pessoal lá no festival reclama que tem fila. Gente, a gente esperava fazer a coxinha. Esperava assim, reclamar, não tinha nada, não tinha decoração, não tinha lugar para sentar. O estacionamento lotado de brasileiro e os outros comércios reclamando que a gente estava empatando lá e ficava o dia inteiro. Então o Júnior foi o precursor aí da gente de evento brasileiro grande. Que Legal, legal. E foi assim. Então tinha esses pequenos eventos brasileiros, mais a comunidade brasileira, os nossos amigos. E aí, um dia, o meu primeiro grande evento mesmo que a gente fez por 5 anos foi o Miss Brasil Tá. Uhum. Eu fiz Miss Brasil Tá por 5 anos. Eu morava em San Diego, quando eu conheci o Miss Brasil San Diego. E pensei, tudo meio assim, que pena, não tenho Tá. E aí o marido, inocente do Aí o marido. inocente falava, por que você não faz? Então comece o Tá. Mal sabe que só sobra pra ele. Aí nós começamos o Miss Brasil Tá. E a gente fazia no Thanksgiving Point. Aham. Era super bonito. E o pessoal vinha vestido de gala. A gente convidava assim 10 juízes. O pessoal que era dono de business, vinha todo mundo super elegante. Era muito legal. E nesse meio tempo, a gente pegava 2 ou 3 meninas que ganharam aqui. Aham. E tinha assim 20, 25 meninas. Era Aham. bastante. E a gente chegava em outro estado, eles ficavam loucos. Porque é uma franquia. Então era na Flórida. Eles ficavam loucos, mas sua comunidade é tão pequena, de onde tem tanta moça, né, tanta jovem para participar do concurso. E a gente começou a chamar atenção, porque as outras comunidades levavam 12, e era assim, tinha uns 28 estados participando. Aham. E vinha artista da Globo, jornalista, Olha, que e a gente legal. passava uma semana com as nossas moças lá, vinham os pais, alguns patrocinadores. Era muito chique. A nossa festa aqui era linda, e a festa que eles faziam pra gente lá era muito mais bonita. E era assim, nesse meio tempo lá, eu comecei a conhecer gente dos outros estados, das outras comunidades. E a gente fazia no Miss Brasil, o Miss Brasil tá aqui, e não tinha uma comunicação com os brasileiros. Então, o que a gente começou? Um jornal brasileiro. Então, por 5 anos, nós fizemos o Tá Brasília News. Oh, yeah. Era um jornal pequeno, tinha 8 a 12 páginas, dependendo do mês. Todo mês saía. A gente imprimia 1.000 cópias. Mandava 500 para casa das pessoas, que pagavam $10 no ano, era só pagar o correio. Só pagar. E a gente mandava para casa deles, e as outras 500 espalhava aí nos mercadinhos latinos e brasileiros. E assim a gente foi conhecendo mais a comunidade. Não tinha Facebook na época, Instagram, então a parte do meio do jornal era a parte social. Era a primeira parte, todo mundo abria, quando pegava o jornalzinho. Só propaganda. E por causa daquilo, era o casamento, a formatura, indo pra missão. Olha, era aniversário de filho, batizado, batido, tinha tudo lá. Caramba, E o pessoal mandava que por legal. e-mail pra gente colocava.
E o pessoal começava a convidar a gente para ir para os eventos, porque a gente tirava foto E e eles postava queriam lá. postar. E o pessoal reclamava, não colocou minha foto. Ai, teve um evento. Então o pessoal queria fazer parte do jornal. Foi muito legal. Eu e meu marido que fazíamos, a gente escrevia. Na verdade, foi uma parceria com a Utah Valley University, que era UVSC, Utah Valley State College na época. Aham. Aí eu conheci a Débora Souza, Débora Silva, a Débora que era do head de língua portuguesa, e ela falou, como é que vocês se comunicam com os brasileiros aqui? Eu falei, no boca a boca. Não tinha um e-mail e Eu boca falo a boca. pro Júnior, o Júnior Júnior fala pra pra cá. E vai falando. Aí eu falei, se a gente começasse o jornal? Eu falei, mas eu não tenho muita experiência, embora seja meu sonho ser jornalista. Ó. Você realiza um sonho de cada vez. Exato. Aí nós ganhamos um grant da UVSC, deu $1.000 pra gente poder comprar naquele tempo lá, pra gente poder comprar o programa. Aí eu fiz estágio no Daily Herald, que é um jornal que tinha Provo, eu fui lá conhecer. E aí Débora e eu começamos o jornal. Depois de um tempo ela saiu, porque existia muito tempo e ela era muito ocupada na universidade. E aí eu continuei com o jornal e também foi outra maneira que a gente se envolveu muito com a comunidade. O objetivo do jornal era fazer publicidade do Brazilian Festival, que a gente ia começar, fazer publicidade do Mês Brasil e do Consulado Itinerante, que na época vinham 3 vezes por ano. E a gente... 3 vezes por ano? E hoje mudou, hoje ele vem mais frequente, como é que é? Não, hoje nem vem, não, né? Teve, quando mudou o presidente, eu não lembro se foi no primeiro mandato ou segundo mandato da presidente Dilma, que eles cortaram verbas de consulados. Eu lembro e aí dessa tiveram época. que cortar itinerantes. Eu Era uma lembro. época que estava tendo muita confusão, não estavam pagando aluguel de casa de embaixador, de pão. Era uma coisa. Eu acho que meio louca lá. foi na mesma confusão que os estudantes estrangeiros perderam bolsa. É possível, porque foi cortada a verba Foi cortada de a muita verba, coisa. porque eu estava na Universidade de Utah quando a gente recebeu o primeiro e-mail falando do itinerante. Então, aí- E-mail no Facebook, um post no Facebook, vem renovar seu Isso, passaporte. Então, eu me envolvi muito, a gente era muito envolvido com isso, junto com outros membros da comunidade, e a gente era muito envolvido com o consulado. Assim, linha direta com eles, quando a gente precisa de alguma coisa, sempre ajudaram em muita coisa, e a gente sempre teve esse contato através do Gary Needham, nosso consul-honorário. Sim. Hoje nós temos nosso vice-consul-honorário, que é o Henderson também, mas naquela época a gente fazia de tudo para toda a comunidade saber, e a vinda do consulado era um evento brasileiro. São Brasileiro. 2 dias Tinha ali. coxinha, você veio pegar documento? Não, eu só vim ver o pessoal. Vai demorar mais 4 horas. Não tem problema, vamos ficar lá conversando. Era uma paz. Hoje não, tem que esperar documento 4 horas, o pessoal fica tudo nervosinho. Gente, a gente esperava com tanto Era um prazer, momento de conversar e com falar. tanto gosto. Legal, cara. Então essas coisas foram envolvimentos da comunidade que foi, aumentando o meu círculo. E o Miss Brasil foi muito bom, mas era uma festa muito cara. E ela não era muito abrangente. A gente vendia ticket, não era muito barato. Tinha que dar ticket só para as meninas, porque não dava para convidar todo mundo. E aí foi quando a gente começou o Brazilian Festival. Eu saí de San Diego com dó, porque não ia. Falei, vou morrer de saudade do Brazilian Festival, do Brazilian Day de San Diego. Aí meu marido, de novo, na inocência. Por que você não começa um? E nós começamos, em 6 semanas, eu montei o evento. Caramba! Porque, na verdade, a gente achou que não ia dar. A gente tinha feito uma festa 7 de setembro com um grupo de amigos, e aí apareceu muita gente. A gente falou, vamos fazer oficial? Vamos fazer num parque. Aí tinha muita regra, muita coisa, muito dinheiro para pagar de... Porque a gente queria fazer tudo certinho. Tudo. A gente queria fazer tudo o que precisa, porque eu não quero... Eu sou brasileira, não quero levar bronca de ninguém, para ninguém achar que já fez coisa errada. Nós fomos atrás e o Thanksgiving Point recebeu a gente. Falou, olha, vamos experimentar, porque a comunidade brasileira e aqui fala português é grande aqui. Entendi. E foi um sucesso. A gente esperava 1.000 pessoas. A gente teve mais de 3.000 pessoas. No primeiro evento? Primeiro evento. E a gente ficava assim... sabe o que foi o entretenimento da festa? Foi a gente ficar olhando para a porta, pro portão, né, que era no parque, vendo um monte de brasileiros chegar. E todo mundo assim, mas da onde saiu esse monte de gente? O censo falava que tinha... né? E foi tão legal. E no Thanksgiving Point foi interessante, porque deu uma ventania muito grande e o povo não parava de sambar, entendeu? Mas foi a nossa primeira experiência com um evento comunitário grande, né? Isso qual ano?
Isso foi em 2004. 2004 Ok. ou 2005. Epa, calma aí, gente. Não, fica tranquila. Se alguém na Tem internet problema. souber aí, coloca no comentário aí. Eu lembro de ter ido na 2005. primeira. Nossa, tem gente que vem desde a primeira. Foi muito legal, mas aí no segundo, terceiro ano, a gente fez na UVSC, Utah Valley State College. Sim. A gente fez 2 anos lá, porque eu fiquei tão traumatizada com o vento, que a gente fazia dentro a parte de música e das barracas, e lá fora ficava comida, porque a comida não podia ser feita lá dentro. E depois disso, no nosso 4º ano... Então, aí no 3º ano, a gente viu que a festa era muito cara. E precisava de muito patrocínio. E no começo, o meu marido, né, a minha família, a gente acabou sendo os patrocinadores principais, com a esperança de que ia ter mais patrocinador. E isso aconteceu lá pelo 4º ano, quando a gente mudou para Salt Lake, quando o Tucanos Brasilian Grill quis... ele falou, a gente vê um futuro nisso, a gente quer ser patrocinador principal de vocês. Legal. E foi muito legal. Nessa época, eu transformei a Viva Brasil Cultural Center em uma non-profit, porque eu fui estudar, eu fui para a Universidade de Utah aprender sobre non-profit, sobre evento cultural, e aí facilitaria a gente poder ter mais sponsors. E tem sido ótimo. Tem sido ótimo. Cada ano a gente tem mais sponsors. Por 8 anos o dinheiro era bem empatado. O que vinha a gente colocava na festa. E depois a gente criou um nome. A gente criou uma constância. E aí a gente era convidado a participar de grants para poder preencher, para poder ganhar dinheiro para as coisas específicas. Esse dinheiro é para pagar músico, esse dinheiro é para pagar o palco, esse dinheiro é para você gastar com não sei o quê. É muito organizado esse mundo. E também a prestação de contas também é bem detalhada. Cada coisinha que vai, tudo discriminado. Então, virar non-profit foi super legal, virar uma organização não governamental. E pôs a gente no mapa. Então, tudo que precisa de Brasil, eles entram em contato com a gente, e a gente, com nossos vários contatos, a gente entra em contato com várias pessoas, organizações, e convida, e fala. E muitas vezes, quando acontece alguma coisa aqui, e eles querem algum contato de Brasil, eles entram em contato com a gente. E foi assim que começou o meu envolvimento. E o festival cresce. Esse ano são 18 anos de Brazilian Festival. E nós já fizemos outros eventos menores. Sim. Que sempre foram muito bons, musicais. Mas o que foi o maior de todos e o mais conhecido é o Brazilian Festival. Hoje você está tendo quantas pessoas agora? Porque são 16 anos? São 18 anos de evento. A gente estima, a gente não tem como contar. Sim. E também já quiseram que a gente colocasse outdoor. Eu tenho muito medo de colocar outdoor. Eu preciso de 20 mil pessoas e não está pronto para ser isso. E a gente estima de umas 10 mil pessoas throughout the day. Passa o dia com a gente. Porque, né, a gente está lá. O nosso evento é do meio-dia às 7. Na verdade, é das 7 da manhã até as 10 da noite, porque começa a montagem. Montar 10 horas, tem gente que já chega para comer, para não pegar fila, 11 horas, o pessoal da comida já está pronto para vender, o pessoal do Samba Parade vem cedo para trocar de roupa, e no final do dia, para cá para 7, é 7h30, é 8, segurança do mall querendo que desligue o som, um pouquinho. E pra gente é bom, a gente concentra aquele pessoal daquele horário do meio-dia 7 ou da 1 às 7, porque a gente tem uma concentração de gente grande. E também a gente tem muito trabalho de montar as coisas de manhã e desmontar no final do dia. E pra gente fica bom isso. E agora tem um lugar fixo, né? Vocês estão... nós fizemos em Thanksgiving Point, na UVU, 2 anos. Depois nós fomos pro Gateway Mall. Ficamos lá 10, 12 anos em Salt Lake. E a gente revezava entre o Gateway Mall e o Gallivan Center. Porque muitas vezes o prefeito queria que a gente fizesse no Gallivan Center, aí dava um grant pra gente poder usar o local, porque ele dava um grant pra gente, a gente pagava o local pra ele. Pra ir de volta, assim, você podia só falar, o pessoal tá liberado. Só fala. Reserva pro pessoal do Brazilian Day, mas vamos fazer a burocracia, exatamente. Saiu do grant e voltou aqui pro meu bolso, só pra gente passar na mão de todo mundo dinheiro. Então, olha, nossos patrocinadores, assim, que são grandes, assim, governamental, a gente tem Zoo Arts and Parks, que é de Salt Lake County. Eles são dos maiores que a gente tem. Arts and Museums, que é do estado, também são grandes. A gente tem do Museu e Herança, né? Museum and Heritage. Então, esse Heritage é o que quer que a gente mantenha a cultura, a língua, as histórias. Show. E tem grande apoio, né, do Emerging Program.
E os nossos patrocinadores locais, nossos amigos e os business locais que apoiam a gente. E é muito legal, eles têm muito amor pelo festival. A gente também, Tucanos também, trata o festival, diz que é o marketing tool predileto deles. Eles adoram. Que legal, velho. Ao ponto dos 3 donos virem todo ano dos estados deles e passar o dia inteiro vendendo limonada. E desde pequeno traz os filhinhos deles, hoje já cresceram as crianças. E eu falava, por que eles vêm? Eles têm muito amor pelo festival. Tucanos é um grande sponsor. E a gente é muito grato, porque sem Tucanos não teria Brasília Festival. Aí virou para eles uma tradição, né? Porque traz os eles filhos, amam, eles tratam do festival. É uma parceria bem legal mesmo. Que show. E eles fazem assim com muito, muito, muito prazer. É o give back da community para eles. E um dos donos morou no Brasil 2 anos, tem um maior carinho. Admiração por tudo que é, né? O Brazilian Festival. Caramba, que show. Então é esse, o movimento de comunidade é esse. Tem muito mais coisa, mas esse é um resumo. De como que você está inserida aí na comunidade. Caramba, velho. Eu tenho 2 perguntas muito importantes para você. Apesar de estar todo mundo em casa agora, tá assim, todo mundo com água na boca, né? Porque você fala assim, ter o seu lugar fora de casa é muito importante. Que é o evento Brazilian Festival. É isso, né? É a minha casa Brasil fora de casa. Exatamente. Apesar da gente cumprir todas as regras para não tomar bronca de americano, a gente está em casa. Exatamente, a gente está em casa. Tenho 2 perguntas para você, bem importantes. São 2 perguntas, por favor. Fica aí, pessoal, que ela vai responder as 2 perguntas. A primeira pergunta é: hoje, com toda essa bagagem que você tem, né? Você acabou falando aí de aprender um pouquinho de jornalismo, tá todo envolvido em eventos, um sonho de cada vez. Coisas que essa trajetória, né, que você tem aqui hoje, 26 anos depois, né? Qual é o conselho que você daria para aquela que você falou, a mulher feita? De 27 anos. De 27 anos. Estava chegando aqui nos Estados Unidos, já tinha visitado, mas qual é o conselho que você daria para essa mulher? Tá? De 27 anos. E a outra pergunta aí, 2 dicas pro nosso público. Quem tá em casa, fala assim, pô, cara, massa, adorei a história, adorei que tem comunidade lá. Mas é assim, se eu quiser ir para os Estados Unidos, o que é que 2 coisas que me ajudariam nessa trajetória, né? Nesse ano de 2022 aí. Nesse ano de 2022, lembrar, né? Não é mais mato aqui, a gente tem pista. Tá? Era bom quando era mato. Era bom quando era mato. Então, segura aí, pensa que a gente agora vai falar aqui dos nossos patrocinadores. Tá pensando que só Brasília Festival tem? Exatamente. Não, na Lata tem também, cara. Tem patrocinador também, gente. E vamos de primeira, já que eu tô com a sede danada aqui. Mas aqui, falar de Monster. Ou de Monster esse aqui, ó, Mati, não é nosso patrocinador oficial, mas vai ser logo. Vai ser. Isso aqui é um convite. Exatamente. A gente gosta demais disso, então agradece aqui, pela energia, né, Negão? Agradece. É porque eu lembro tanto que a gente trabalha aqui, tanto que a gente vive nos negócios de energético. Tá aqui a Monster que tá junto com a gente. Tem sabor pra caramba. Desde o começo. A próxima é a Water Walkers Utah. É a empresa que faz limpeza de janela, de power wash, pós-construção, painel solar. Então, tem o nosso Instagram, tem até engoli aqui o Monster, mas tem o nosso Instagram lá, se você precisa ou conhece alguém que precisa limpar a janela, principalmente agora no verão, entre em contato com a gente, a nossa patrocinador, e também a RS Eventos. RS Eventos, que trabalha aí já está dizendo, com eventos, mas é com aluguel de louça. Então, como que funciona o aluguel da louça? Você aluga a louça para o seu evento, quer fazer aquela mesa bonita, quer fazer a apresentação bonita. Jantar de gala, né? Jantar de gala, o que for que seja. Você queira. Você faz o seu evento, a RS Eventos entrega na sua casa e vai buscar, e o melhor de tudo, sujo. Você não precisa lavar. É só colocar tudo, devolve para a RS Eventos e lava a sua louça para você. Exatamente. E o último, estamos aqui com a Ipanema Customs Designs. Mostra ali, ó. Ipanema que está devendo a nossa pulseira. Eita, vai ser cobrada assim, não é? Mas vai ser cobrada nesse evento, nesse episódio aqui, ó. E eu vou falar, porque ela veio aqui semana passada. Exatamente. Nós esquecemos de cobrar a pulseira, ela falou que esqueceu de trazer. E no final da gravação ela falou, vocês não me cobraram. Não me cobraram ao vivo, deu risada da nossa cara. Então tá aqui Ipanema Customs Designs. Se você precisa tá fazendo logo, tá precisando de um presente, né? Dia dos pais, dia das mães, presente de aniversário, eles fazem tábua de carne, pulseira, né? O que a gente tem aqui. Painel aqui, ó. Copo.
É. Eles fazem de tudo trabalhando com essa questão aqui, que é uma máquina de laser. E daí eles fazem o que vocês precisam, tá? É isso aí. E vamos mandar um salve. Um salve pra galera. Primeira pessoa que vai dar um salve, quem que é? Vamos pra Dona Dalva. Dona Dalva. Dona Dalva tá na Bahia lá, já mandamos uma vez. Dona Dalva, obrigado por estar não só assistindo, mas curtindo, indicando pros amigos e fazendo parte também do Na Lata. Muito obrigado. Grande colaboradora, Dona Dalva, viu? Exatamente. Dona Dalva, graças a Dona Dalva, a gente tem 633 30, seguidores hoje no nosso exatamente. canal. Vamos também mandar um abraço para Meirelle Castro, a Meirelle. Meirelle aí, que também é idealizadora aí do Na Lata com a Meire. Exatamente, ela Que tá fora do vamos ar até um cobrar pouquinho. ela, faz tempo que não posta vídeo, tá? Mas tá errado. tem um motivo, né? Ela tá aí Mas de resguardo. tá dando desculpa. Pode postar vídeo, viu, Dona Meirelle? Então vou cobrar ao vivo. Tentei aqui pra facilitar, todo mas não mundo deu, aí, não. Pra todo mundo te cobrar, tá? E também pra Márcia Ferreira, Márcia Ferreira, que Dona sempre Márcia. assiste Abraço, a gente. senhora. Um grande beijo, mãe. Opa, eu falei. Entregou. Mãe, Mas, assim, obrigado, É viu? que se a família não apoiar, não tem mais quem apoie, não. Aqui, se a gente perguntar a Matilde, ela falou que o patrocinador, o primeiro patrocinador dos pai. eventos era o marido. Pai da O família. inocente que falou, faz você, trouxão. Aí ela, faz eu, tá aqui o rombo na carteira. E aí reclamava, vamos viajar? Não deu, Não aquele deu. dinheiro já foi. Exatamente. Você nunca me levou para Paris. Você trouxe o dinheiro da viagem de Paris está no Brasil da festa, meu. Vai pedir para os brasileiros falar Mon Amour para você. Exatamente, é isso mesmo. Agora todo mundo que chegar lá no Brasil vai levar Mon Amour pra Por favor, todo Matilde. mundo chegar no Brasília Festival hoje. É isso mesmo. Deve muito, são 18 anos, viu? Então, e vamos mandar lembrar a galera, curtir, compartilhar, comentar. A Por gente, na favor. verdade, ainda tem um número muito grande de pessoas que assistem os nossos vídeos e não são nem inscritos. Aí a gente tem a Então, nossa meta, né? Temos que bater 1000 aí 1000 e precisamos de inscritos. você. Precisamos de você. Então, você que está aí assistindo hoje, fala assim, pô, não sou inscrito ainda, deixa eu... Aperta o inscrever lá no botãozinho canal, ali, curte. Aperte o sininho para receber a Se notificação. tiver alguém que você conhece que mora aqui e quer ser entrevistado porque a história é legal igual a da Matilde, manda pra gente. Isso, manda pra gente, manda Pô, pra gente. tamo aqui, meu. Estamos entrevistando todo mundo. Todo mundo. É aqui. isso aí. Não faz exceção de pessoas. De maneira Vamos nenhuma. voltar com a Matilde. Por favor, Matilde. Matilde que ficou Estrela da pensativa. Duas perguntas muito importantes. Conselho que ela daria pra ela mesma há 26 anos atrás. E duas dicas para os brasileiros. Com você, Matilde. Então tá bom. Olha, que conselho que eu daria para my old self de 27 anos, né? Eu fico pensando na minha vida, né? Assim, social, profissional, familiar. E, de alguma maneira, eu vivi e fiz tudo o que eu queria. Né? Eu sempre Legal. segui com metas, eu sempre alcancei um sonho de cada vez, né? Uhum. Eu sonho ser jornalista, acabei tendo um jornal. Mas hoje, quando eu paro para pensar em alguma coisa que eu gostaria de ter me envolvido mais, e que é um conselho que eu daria para minha outra self, tipo, olha, se envolve mais com isso. Talvez eu pense nisso hoje porque eu tô mais velha e eu enxergo diferente e essa é a minha hora de estar fazendo isso, porque eu tenho mais consciência. Mas eu gostaria de ter me envolvido mais, deveria ter me envolvido mais em causas... Tem duas coisas no meu coração. Causas sociais. Tá? Talvez a gente é jovem, não pensa muito. Hoje eu uso um pouco, né, do meu nome, da minha influência na comunidade ou dentro das coisas governamentais que a gente participa, e eu me envolvo mais com isso. Eu tenho um grande apego na parte de foster e adoption. Eu acho... Legal. Desde o Brasil, desde quando eu cheguei aqui, eu sempre achei maravilhoso e participei um pouco e... Depois, com o passar dos anos, eu me envolvi mais. E hoje eu participo mais disso. E a outra coisa é ter dado um pouco mais de voz para essa questão de saúde mental, de mental health. Que por muito tempo na vida as pessoas falavam, precisa de um prato de... uma pia de louça para lavar. Uma pia de louça. Terapia terapia cheia de louça para lavar. A pessoa tem tudo e ainda tá mal na vida. E com o tempo a gente... ver essas situações na família, entre os amigos, na comunidade. E esse acho que um conselho que estaria dado para mim com 27 anos, eu já comecei a envolver nisso agora. Entendi. Então, nunca é tarde. Nunca é tarde, um pouco exatamente. aconteceu, mas hoje eu tenho esse tempo, essa consciência, e é isso uma coisa que eu gostaria talvez ter começado antes. Legal. Envolvido nisso E hoje na em sociedade.
Hoje em dia tem muita gente com isso, né? Muita gente com problema mental, com desânimo, com... Isso, emocional, temporário tudo, ou né? alguma coisa que seja realmente física, que precisa ser tratado, Uhum. mas é uma coisa que a gente que não passa por isso, a gente não percebe. É. Mas é importante que as pessoas ao nosso lado, dentro da própria comunidade, a gente ouviu de muita gente no festival que era um dia que a pessoa esperava ansiosa de estar lá com a gente. E eu vi isso de muita gente. Então isso deu uma consciência, tipo, talvez eu pudesse ter usado isso numa causa e poder ter trazido mais voz para isso. Mas você vê, um dos desejos ela já faz há 18 anos. Que é esse programa social do evento. É uma parte cultural, e não deixa de ser social também, porque... Sim, porque... tem duas coisas que a gente fala, né? If you can go to Brazil, come to the Tab Brazilian Festival. É isso aí. And if you can go, assim, se você não tem tempo, se você não tem Recurso, dinheiro, se você não tem exatamente. recurso, se você não conseguiu planejar isso, if you can go to Brazil, come to the Brazilian Festival. Que até nesses negócios de grants, quando a gente vai pedir verbas, dinheiro, verba. né, fundos para os eventos, eles falam para a gente vender o nosso projeto em um tweet. Entendi. E é isso aí que a gente fala, if you can come to Brazil, come to the Brazilian Festival. E aí o pessoal sempre põe a gente para a segunda fase. A segunda rodada. Então isso foi muito bom, porque muita gente que não podia sair do Brasil, muita gente que não tinha vontade de ir, e às vezes até os próprios americanos que falavam, meu filho está no Brasil, pediu para vir nessa festa. Uhum. Ou então a minha nora é do Brasil e pediu para vir nessa festa. Então era legal a pessoa poder ter esse contato com a nossa cultura. É legal. Muito e a outra pergunta eu tenho uma pergunta antes, você falou da parte de adoção, né, de crianças e do foster care, né, Isso. que é quando você se predispõe a ter uma criança na sua casa por um período de tempo ali que é determinado pela justiça e ela ou você, aquele tempo é tipo um teste para você conseguir adoção ou ela vai sair mesmo da sua casa durante o período de tempo. Como é que fala? Você cuida daquela criança como se ela fosse sua. Isso. E você devolve ela para a mãe dela sabendo que ela nunca foi sua. Então é um negócio assim... Mas é um programa que desde que eu cheguei nos Estados Unidos eu achava lindo as pessoas poderem... né? Porque não tem orfanato aqui, né? Uhum. Então esse programa é um que quando eu conheci, aprendi... Eu falei, que coisa linda. A minha pergunta era, tem brasileiros nisso? No sistema, não o recebendo, mas para serem adotados... para poder... Porque não que eu normalmente, saiba. porque aqui o que acontece é, sei lá, o pai e a mãe acabou se envolvendo com droga, foi preso e tal, e daí o menino vai pro sistema, né? Que é o que eles chamam aqui. Se acontecer esse tipo de coisa, tipo, acha que uma criança sofreu maus tratos, por exemplo, aí ela vai ficar numa casa foster até o caso ser resolvido. E geralmente volta pro pai se for uma coisa que, né, que a pessoa pode se regenerar. Mas eu não tenho conhecimento de brasileiros no sistema, não. Eu conheço brasileiros que são ou foram foster parents ou adotaram. E é um programa lindo. Eu achei, quando eu me envolvi, eu já estava mais velha, mas era uma das causas que eu achava que tem muito apoio também do governo. Então, eu acho importante ter isso. Muito legal. E a outra pergunta é 2 conselhos que você daria para os brasileiros, para quem está em casa agora e está falando, pô, ideia boa. Eu vou. Aqui, né? Puxa vida. Cada um tem a sua jornada. A minha foi totalmente diferente. Eu já cheguei adulta aqui, com praticamente a vida, né, preparada, pronta, me esperando aqui. Mas eu acho que uma coisa importante, seja qual estágio que você chega aqui, como estudante, como iniciante, como turista, ou com toda a sua família, acho que já foi falado aqui algumas vezes, mas eu acho que vale reiterar, porque é importante. Bater. É falar inglês. É aprender inglês, é estudar inglês. E hoje em dia é muito fácil você aprender inglês na internet. Você tem professor particular, você tem cursos. Tem aplicativos. Tem aplicativo. Né? Então não tem... de novo, igual ensinar português para criança, vai dar trabalho, mas você vai ter que se dedicar. É importante. Porque eu não sei se as pessoas entendem que só pelo fato de você pôr o pé nos Estados Unidos, você não aprende inglês. Você precisa de uma convivência. Mudou o chip. Osmose também. Você precisa de uma convivência. Você vai, mora 20 anos nos Estados Unidos e não fala inglês, mas se é uma vozinha, se é uma mãezinha que não tem contato na comunidade, que não vai para a escola para aprender, não aprende. Não aprende. Essa é uma. E a outra, ainda dentro dessa própria linha, vem com a mente aberta, porque muitas vezes a expectativa que você tem não vai ser alcançada naquele momento ou por algum tempo, né? Ela vem,
Exemplo, aqui você progride aqui de uma maneira que se você se esforçar e estiver nos lugares certos com as pessoas certas, né? Porque você tem que ter amigos. Eu escuto muitas vezes, ai, eu não gosto de me envolver com a comunidade brasileira. Ai, eu não gosto de estar com brasileiro. Ai, eu fico pensando, nossa, mas com quem que essa pessoa se envolve para ter esse sentimento? Porque eu nunca tive problema com brasileiro a ponto de falar que eu não quero estar com os amigos brasileiros. Mas é bom você conhecer essas pessoas. Elas te ajudam também, elas te ajudam a ir para frente. E quem não te ajudou, larga para lá, vai para outro lado. Mas a minha impressão da comunidade brasileira aqui, dos meus amigos brasileiros, é muito boa, é muito positiva. É muito positiva. Eu quero comentar, hoje eu estava vendo um podcast exatamente sobre essa diferença cultural de uma menina que mora em Orlando, né? Ela participou e ela falando. E é importante isso, porque a gente tem algumas experiências ruins com brasileiros. E é normal. É normal do ser humano, é normal, mas vamos focar nas coisas boas. E generalizar é muito, porque não vale a pena um episódio com uma pessoa generalizar, porque a nossa comunidade é maravilhosa. A gente já tá fora, já não tem muitos, não tem nem família aqui, vem sozinho ou tá só com a esposa e criança. Então, vamos tentar se ajudar, vamos crescer junto e vamos fazer esse negócio ficar bom, fazer ficar gostoso. E eu te dou um exemplo disso. A gente participa de muitos festivais brasileiros e brasilandês, né? Fora de Utah. E uma coisa que é muito legal nossa, é que os próprios músicos, quando eles vêm de fora e vêm tá lá no palco assistindo a festa, eles ficam, é impressão minha ou todo mundo aqui se conhece? Porque de uma maneira, a nossa comunidade é muito ligada. Né? Então, quando você está lá, você vê todo mundo dançando e cantando junto, mas é um gathering of friends, é um grupo de amigos se encontrando. Legal. Isso é uma coisa bem específica da nossa festa, da nossa comunidade de Utah. Isso é notado para quem vem de fora. Legal, legal. Show de bola, né? Pô, cara, muito bom, de verdade. Esse finzinho pra mim foi muito valioso, porque eu sempre tive muito esse pé atrás mesmo da comunidade brasileira. Que eu também tenho que aprender muito. E aí, isso que vocês falaram é assim, a gente tem que focar no que é bom, né? Porque o que é ruim, ele fica em evidência rapidão. Normalmente, ninguém nunca lembra, sei lá, de quantas vezes você vai no Walmart e isso foi uma experiência boa. Você lembra quando a experiência é ruim? Chegou lá, a pessoa te tratou mal e você fala assim, pô, mano, vou no Walmart, a pessoa me tratou mal. É uma experiência que você lembra exatamente. Toda vez que você vai lá, você tá bem. E com a experiência com o brasileiro, acaba virando assim, né? Você tem 1 milhão de boa, aí teve uma ruim, a comunidade inteira não então, presta. Então, chega aqui, mas vê o copo cheio. Entendeu? Alguma coisa aconteceu, vai ter que fazer isso e continua, porque as suas chances de progredir aqui são muito grandes. A gente não pode negar isso. E ninguém cresce sozinho, tá? Não, ninguém cresce sozinho. Cresce. E uma coisa que me veio à mente é que essa experiência ruim, aí a gente fala às vezes assim, né? Com brasileiro, eu fiquei agora pensando, até a conotação é meio ruim, porque a gente teria essa experiência ruim se a gente estivesse no Brasil também. Entendeu? Assim, quantas vezes a gente já teve experiências ruins com colega de trabalho, por exemplo? Pô, o colega ali tentou me passar pra trás e tal. E a gente não vira e fala, eu tive experiência ruim com o brasileiro. Eu tive experiência não fala isso, né? Então aqui, embora a gente tenha essa identificação, né? Falar, mano, eu tive experiência ruim e minha comunidade é essa. Mas olha, o Festival Brasileiro só vem mostrar isso. É um dia de união, é um dia de celebração da nossa cultura, sabe? Não é uma festa, é um dia de celebração da nossa cultura. Não é só uma festa, é um dia de celebração da cultura e é um dia de celebração de amigos. E o nosso logo do Brazilian Festival é It's a Gathering of Friends. É um encontro de amigos. Encontro de amigos. Então vamos terminar com essa frase aí, ó. Encontro de amigos, todo mundo, quando que vai ser? Dia faz o merchandising para todo mundo. Dia 10 de setembro, a gente vai estar lá no Diversity Mall, Diversity Place, lá em Oregon. Nós estamos lá desde 2018. São 18 anos de Brazilian Festival, 18 anos comemorando, né, a nossa cultura, celebrando a nossa comunidade e mostrando para a nossa comunidade, onde a gente mora, que a gente tem muito o que oferecer em forma de cultura, de trabalho. É um povo que trabalha muito, né? E é um dia muito lindo, quando a gente... É uma integração de brasileiro, americano, latino. Você tem que chegar lá e ver. É muito, muito especial mesmo. 10 de setembro, a gente vai estar lá no meio-dia 7. Fechou, então. Fechou, então. 10 de setembro, Brazilian Festival, hein? E vamos ver se o Na Lata arruma um espacinho lá, hein? Opa! Vamos estar lá. Vamos arrumar um espacinho espacinho lá, conversar com o povo lá, fazer ao vivo, vamos fazer um live lá então, hein? Um abraço, gente, então, um galera. Abraço. Obrigado. Curte, compartilha. Onde o pessoal te encontra, para finalizar? Olha, no nosso Instagram, a gente está no Utah Brazilian Festival. Ok. Utah Brazilian Festival. No Facebook, The Utah Brazilian Festival. Ok. E o meu e-mail, matildew,
matilde@gmail.com. Perfeito. Então, se tiver dúvida, quiser conversar com a Matilde direto, entra lá, curte a página dela também. Isso aí, vai estar na Galera. descrição do vídeo também. Exatamente. Grande Fala, abraço pessoal. e até a Um próxima, abraço. gente. Tchau, tchau, hein? É uma integração.